Graça e paz, amados. Amém. Bom estarmos aqui, né, participando de mais esse momento, né, na casa do Senhor. Glória a Deus pela sua vida que venceu, né, digamos, a vontade de ficar em casa, né, para descansar, porque todos nós passamos por isso, né, querido? Aquela vontade de ficar um pouquinho mais em casa, descansando. Mas glória a Deus pela sua vida que você veio. Amém? Eu sei que o Senhor, Ele já está falando com você. Eu sei que Ele já falou ao seu coração. Ele vai continuar falando ao seu coração. Amém? Eu queria, antes de ler o texto, eu queria orar mais uma vez. Amém? Senhor Jesus, nós te bendizemos, Pai. Glorificamos o Teu nome, Senhor, neste lugar. Senhor, não só neste lugar, Senhor, mas aonde estivermos, Senhor, nós queremos estar sempre dando graças a Ti, Pai. Embora as circunstâncias sejam difíceis, Senhor, nós queremos, Senhor, ter um cântico, Pai, novo nos nossos lábios, Pai. Senhor, apresentamos a Ti, Pai, esse momento da palavra, Senhor, aquilo que vai ser, Senhor Jesus, colocado, Pai. Oh, Senhor, que o Senhor traga, Pai, o Teu entendimento, Senhor, aos nossos corações. Esclarece-nos, Senhor. Oh Deus, fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Amém. Você crê que Deus vai falar contigo? Você está preparado? Está preparado? Amém. Você vai abrir no Evangelho de Lucas, Evangelista Lucas. Eu já preguei nesse texto, mas ele sempre tem muitas riquezas, né? Para a gente estar falando. Lucas capítulo 19, né? Lucas 19, verso 1. Amém? Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. O que Jesus estava fazendo, queridos? Atravessava, né? Atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Você pode repetir comigo? Maioral dos publicanos e rico. Verso 3. Verso 3 diz para a gente que esse homem, né, descrito no versículo 2, ele procurava ver quem era Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né, queridos? Esse homem procurava a Jesus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Você pode repetir esse versículo, essa parte do versículo? Zaqueu. Gente, com entusiasmo. Zaqueu. É uma ordem, né? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Amém. A gente vai ler até aqui. Você pode assentar, querido. Nós já oramos. É um texto bem conhecido, né? Até cantado. E muitos pregadores com certeza já trouxeram muitas revelações sobre esse texto. Mas mais uma vez a gente vai falar sobre ele. Amém? Que seu coração esteja aberto para ouvir. Amém? Profetizo isso sobre a tua vida. Um coração sensível à voz de Deus. Amém? Esse episódio, queridos, ele nos relata algumas situações, né? Jesus estava de passagem. Amém? Ele estava de passagem em Jericó. Ele estava atravessando essa cidade, apenas de passagem. E ele se depara com
um publicano, né? Um homem que era bem conhecido, bem, digamos assim, não muito quisto, né? Não era muito bem quisto, mas ele era um maioral, era alguém de autoridade, né? Naquele lugar. E ele era rico também. Até porque ele era, digamos assim, coletor de impostos, né? Seria hoje diz um cargo aí da área tributária, né? Um analista tributário, mais ou menos isso, né? Então, Zaqueu, ele não tinha, assim, uma fama muito boa, porque a maioria deles ele cobrava além do que devia. Isso lembra alguma coisa, gente, no nosso país? Mais ou menos, né? Muitos impostos. O nome mesmo já diz, imposto, é algo que é imposto, que não é, né, voluntariamente você dá, é algo que é tirado. Então, assim, a gente não gosta muito de pagar imposto, mas é necessário, né? Faz parte. E o tema que eu posso dizer dessa palavra é assim, o Salvador que procura os perdidos. Amém? Jesus está à procura dos perdidos, querido? Ele veio para os sãos ou ele veio para os doentes? Ele veio para os doentes, né? Porque ele disse, nesse texto, né? Ele disse que ele não... Os sãos, eles não precisam de médicos, né? Não precisam de cura, mas os doentes, sim. Então, ele está buscando realmente aquele que se encontra perdido. Esse é o alvo, né, de Jesus, esse é o alvo do Evangelho. O Evangelho, ele prega isso, alcançar o perdido. Não é outra pessoa que ele quer alcançar, ele quer alcançar os perdidos. Ah, apóstolo, então essa pregação não é para nós aqui que estamos sentados ouvindo. É sim, é para todos nós. Amém? Porque em alguma área você vai se identificar. Em alguma área você vai encontrar alguma coisa que vai encaixar com você. Amém? E como eu falei, né, esse coletor de impostos, por nome Zaqueu, ele era um homem, digamos assim, bem conhecido, né, na cidade, porque prestava esse serviço para o governo, né? E com certeza ele ostentava, digamos assim, uma boa casa, por ele ter um bom salário, né? Então ele era de uma classe social alta, amém? E aí você vê que esse homem, ele tem um desejo que muitas vezes a gente já perdeu como cristão, como alguém que já conheceu Jesus há muito tempo e de repente já se tornou muito comum. Mas Jesus não é comum, amém? Jesus é extraordinário, sempre vai ser. Sempre além daquilo que nós imaginamos, Jesus é. Ele não é, sabe, algo passageiro na nossa vida, ele é algo permanente. Mas nós precisamos desejar Ele, assim como Ele deseja nossas vidas. Ele deseja nos alcançar. Todos os dias Ele espera que a gente faça aquilo realmente que Ele nos comissionou. Amém? Se nós fomos ganhos por Jesus, né? Alguém falou de Jesus para nós e nós viemos até Ele, não é assim? Geralmente é assim, né? E aqui nesse caso, eu acredito, o texto não diz, mas eu acredito que alguém tinha falado a respeito de Jesus para Zaqueu, para que fosse despertado esse interesse dele, em saber que Jesus ia passar ali e ele, sabe, tomar realmente, digamos assim, ele ter o desejo, né, de conhecer realmente Jesus. A gente cantou aqui, eu quero conhecer. Me ajuda aí, gente. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus. E ser achado nele. Então, assim, a gente canta, né? Mas quem é esse Jesus para você, querido? Zaqueu queria Jesus, queria ver quem era Jesus. Ele queria apenas ver, ele queria ver, né?
E o que aconteceu com ele foi algo assim maravilhoso, né? Que ele não só pôde ver de longe, né? Avistar, ver quem era Jesus que estava passando. Ele teve algo assim muito mais grandioso. Ele teve Jesus dentro da sua casa. Amém? Será que Jesus está na nossa casa, querido? Amém? Você crê que Jesus está na sua casa? Ele manifesta a sua glória, né? Onde ele é convidado, onde ele tem liberdade. Amém, queridos? E Zaqueu teve a oportunidade dele, brilhante, fantástica. Só que como ele era um homem conhecido e famoso, entre aspas, né? Rico, é de se estranhar que esse homem, nessa posição que ele estava, um maioral, uma autoridade, sair correndo. Vocês concordam? Que geralmente é o contrário, né? Eles são os bambambam. Mas aí ele sabe que Jesus ia passar. Ele apenas ia passar ali. E ele toma aquela atitude de ir até Jesus. Não conhecia Jesus ainda, né? E de repente, aos olhos dos judeus, Zaqueu não passava de um traidor, né? Alguém que aproveitava o alto cargo que tinha para, de repente, barganhar, né? Baixar ou aumentar o imposto de alguns. E ele não era muito bem quisto. Então, para os judeus, ele era alguém não muito bem-vindo, né? Mas aos olhos de Jesus, ele era precioso. Amém? Ele era alguém que estava perdido, mas que era precioso aos olhos de Jesus. Muitas vezes nós julgamos, né? Muitas vezes não, sempre. Julgamos o outro pela sua condição, pela sua forma de ser. Mas Jesus não faz assim conosco, amém, querido? Jesus não faz assim. Ele sonda-nos, né? Ele sonda o nosso coração, Ele sabe realmente qual a intenção do nosso coração. E a intenção ali de Zaqueu, eu acredito, eu deduzo, que era uma intenção boa, sabe? Ele não queria, de repente, propor para Jesus baixar os impostos, né? Para os seus discípulos todos, para a sua equipe toda de 12. Eu acredito que isso não se passava na cabeça dele. E ele correu. O que Zaqueu fez, gente? Correu. Correndo adiante, subiu em uma árvore, né? E a fim de vê-lo. Qual era a intenção dele? Ver. Qual a intenção de nós, queridos cristãos? Eu quero ver Jesus face a face, né? Então, assim, a gente tem que se motivar todos os dias para isso. Porque só vamos ver o Senhor se o nosso coração realmente estiver, né? Alinhado com aquilo que Ele gosta, com aquilo que Ele ama. Amém? O Senhor ama a santidade, então Ele quer ver no nosso coração santidade. Mas, puxa vida, Zaqueu não tinha santidade. As suas atitudes não eram muito santas, né? Mas ele quis ver Jesus. E isso fez toda a diferença na vida dele. Amém? E isso pode fazer diferença na nossa vida, querer ver Jesus. Amém? Querer ver Jesus, querido, faz a diferença. A vida de Zaqueu não foi mais a mesma a partir do momento que começou aquele desejo de ver Jesus. Às vezes a gente está caminhando no caminho cristão, né? E a gente acha assim, nossa, eu já sei tudo. Sabe não, querido, todos os dias nós aprendemos. Todos os dias a gente aprende com um irmão, a gente aprende com a palavra, principalmente, né? Mas no convívio com o nosso irmão a gente aprende também. Por isso que a gente precisa estar em comunhão. Por isso que a gente precisa ter esse corpo, né? Que não, o corpo de Cristo não é só perna, braço, ele tem todos os membros, amém, queridos? É um membro junto com o outro que vai fazendo a força. Amém? Então, o corpo de Cristo é eu e você, ó, cada um com a sua função, cada um com a sua habilidade. Amém?
E me chama muito a atenção esse correr de Zaqueu. Muitas vezes a gente corre para tanta coisa, querido, mas não corremos para Deus. Corremos para nossas amizades, corremos para os nossos afazeres, corremos para as nossas, digamos assim, para aquilo que a gente gosta de fazer, mas não corremos para o Senhor. Zaqueu correu para Jesus. Jesus estava passando por ali e ele correu para ver Jesus. Será que nós estamos assim ainda, querido, no primeiro amor, com essa sede de ver Jesus? Será que nós temos ainda essa sede de ver o Senhor? Aí você vai me dizer, mas a gente não vê Jesus. De fato, você não está vendo Jesus. Mas nós, como parte desse corpo, esse corpo de Cristo, nós representamos Ele aqui. Amém? Então, quando você olha para o Serginho, você vê Jesus. Amém? Quando você olha para Jaelson, você vê Jesus. Então, quando você olha para André, você vê Jesus. Quando você olha para Marina, amém, queridos? Amém. Fernanda, a Pati, Apóstolo, Leandro, cadê Leandro? Todos nós, né, queridos, somos pequenos Cristo. Carregamos, né, Cristo em nós. Um homem tornou-se uma criança naquele instante, esse homem, né, chamado Zaqueu. Porque quando ele sai digamos assim, ele não pensou, poxa, eu sou uma autoridade, eu sou alguém, né, que está na sociedade e que precisa ter alguns protocolos e tudo mais, né? Não posso sair assim fazendo coisa que vai mexer muito com a minha reputação, que já não é muito boa, né? Mas ele não se importa com isso. Ele sai correndo. Lembra uma criança, né? Que não está muito se importando com o que o outro vai pensar. Não é? Criança se importa? Ah, não, ela quer correr com um coleguinha, quer brincar. E Zaqueu, naquele instante, ele se torna realmente como uma criança para o reino de Deus. E o Senhor diz que todos nós devemos nos tornar como criança, né? Para entrarmos no reino dele. Porque a criança não tem maldade, a criança ela não faz acepção, sabe? De raça, de cor, de classe social. Já viu? Uma criança, ela brinca com a criança que estiver perto dela, nem se importando se ela é rica, se ela é pobre. Pelo menos assim, na regra, né, gente? É assim. Amém, queridos? Então, o Senhor lhe diz, né, que nós devemos, para entrar no reino de Deus, nós devemos nos tornar de maneira... Quem não receber, o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Amém? Então, assim, ele estava caminhando para isso, ele estava caminhando para receber esse reino. Então, ele agiu realmente como uma criança. Ele subiu numa árvore. Nossa, aqui vai ficar uma visão melhor. Eu sou de baixa estatura, então, assim, a multidão vai me deixar sem ter essa visão. E ele queria ver Jesus. A intenção dele era ver Jesus, mesmo que fosse passando. É interessante isso, né? Eu queria ver Jesus, mesmo que fosse passando. Mas o Senhor sempre nos surpreende naquilo que a gente tem de sincero no nosso coração. E havia sinceridade no coração, né, desse homem, mesmo ele não tendo ainda a transformação acontecendo dentro dele, né? Mas só o fato dele querer ver Jesus já mudou muita coisa. Amém? E só para a gente contextualizar, no Oriente não era comum um homem adulto correr, especialmente um funcionário público de posses, né? Zaqueu, no entanto, correu pela rua como um garotinho seguindo um desfile e até subiu numa árvore. Sem dúvida, a curiosidade é uma das características da maioria das crianças. Nossa, o que está acontecendo ali? Quando você vê um monte de gente amontoado, você tem interesse, né? Tem curiosidade de saber o que está acontecendo ali. Eu lembro quando eu ia muito ali no Conjunto Nacional. Quem já foi no Conjunto Nacional, gente? Sempre na entrada do Conjunto Nacional tinha uns caras fazendo alguma coisa lá, que juntava um monte de gente assim. Não sei se ainda é assim lá.
Aí, quem passa, fica assim, poxa, o que está acontecendo ali? Você sempre fica curioso, né? Surge a curiosidade, porque se ajunta muita gente assim, em volta de alguém, está acontecendo alguma coisa. Olha coisa boa, né? Lógico que se fosse ruim, ninguém chegava perto. Então, as pessoas elas estavam se aglomerando, né? Se juntando, porque Jesus ia passar. E ele encontrou uma forma, ele encontrou uma maneira de ver Jesus. Ele procurou essa maneira, ele encontrou essa maneira. Amém? Ele encontrou uma maneira de ver Jesus. Vocês estão entendendo, queridos? O esforço dele, houve um esforço, né? Além de correr, ele também subiu. Isso pode falar tanta coisa, né? Correu, subiu. Ele teve realmente uma disposição de fazer algo para ver Jesus. Amém? Uma disposição, algo realmente chamou a atenção daquele homem. E para a surpresa dele, e para a surpresa de Zaqueu, e para a nossa surpresa também, Jesus nunca deixa a gente num vácuo, né? Amém? Ele passou por ali, amém, queridos? Ele passou por aquela cidade chamada Jericó. Todos os encontros que Jesus teve com uma pessoa foram milagrosos, foram transformadores. E poucos lugares Jesus entrou também na casa das pessoas. Onde Jesus entrou? Quem pode me falar, além da casa de Jairo? Ou de Jairo, já de Zaqueu. Ele entrou na casa de Jairo, certo? Quando a filha dele estava doente. Ele entrou na casa de Marta e Maria, né? Na casa de Simão, né? De quem? Na casa de Pedro, que ele curou a sogra dele. Então, assim, aonde Jesus chegava, né, queridos? Ele tinha realmente, ele manifestava a glória dele. Amém? E por que havia tanta gente, né? Deve ter passado na cabeça de Zaqueu. Alguma coisa vai acontecer aqui. Muita gente próxima. Quem era esse Jesus de Nazaré? Quem era esse Jesus de Nazaré? E quem o seguia, né? O que eu estou perdendo? Pode ter passado na cabeça dele. O que eu estou perdendo? Porque eu não estou acompanhando, né? Esse Senhor que vai passar aqui. Um homem que procurava foi encontrado, né? Ele procurava e, na verdade, ele foi encontrado. Amém? Então, quando Jesus passa naquele lugar que está Zaqueu, lá pendurado, na árvore, ele olha para cima. Vamos ver o texto? Verso 5. Estava lá ele pendurado. Imagina a cena, gente. Tenta imaginar aí. Tenta imaginar, gente. Por favor. Fica melhor assim, sabia? Você imaginar. Quando Jesus chegou àquele lugar. Glória a Deus, Jesus chegou àquele lugar. Olhando para cima, ele precisou subir, né? E Jesus olhou para cima. Amém? Disse-lhe Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Desce. Agora Zaqueu precisava descer. Descer de repente é mais difícil, né? Porque subir, estar em cima é bom. Sim ou não? Agora descer é mais difícil, gente. Descer fala de tantas coisas. Fala de eu me humilhar para Deus. Fala de eu descer do meu orgulho. Fala de eu descer da minha, digamos assim, do meu título, né? Ele era o maioral. Amém, queridos? Mas Jesus fala para ele, desce depressa, Zaqueu. Desce depressa. Havia uma ordem, né, do mestre, que ele nem conhecia. Ele obedeceu, gente?
Zaqueu obedeceu? Zaqueu obedeceu. Porque ele poderia não aceitar aquela ordem, sim ou não? Ele poderia não ter aceito, né? Ele poderia dizer, foi difícil subir aqui, foi difícil eu me expor correndo pela cidade, igual um maluco. Agora está mandando descer. Mas o restante do versículo é que é glorioso. Não era só descer que ele precisava, porque Jesus estava se convidando para ir na casa dele. Desce depressa, Zaqueu, porque me convém entrar, me convém ficar hoje em tua casa. Já pensou você receber um convidado tão ilustre? Mesmo eu imaginando que eu sou ilustre, mas eu receber um ilustre muito maior do que eu, inúmeras vezes maior, na minha casa. Já pensou? Esse encontro é glorioso demais, né, queridos? Receber de Jesus esse autoconvite, né? Vou para sua casa hoje, ô Serginho. Pode preparar lá um rango para mim, que eu vou na sua casa. Se vira. Desce, Zaqueu, desce. Pois me convém entrar na sua casa hoje. Tem algo para fazer lá. Tem algo que eu preciso fazer lá. Que não dá para ser em cima dessa árvore, né? Não é muito convencional essa conversa, né? Mas surtiu um efeito. Jesus sempre vai ter, sabe, estratégias para nos alcançar. Amém? Então, a mesma estratégia que foi para o meu alcance não é para o seu. Deus tem estratégias diferentes. A estratégia com Zaqueu foi essa. Desce, que eu vou na sua casa. Vamos tomar um lanchinho, vamos bater um papo. Amém? Então, a estratégia dele foi essa. Vamos nos conversar, vamos nos conhecer. Você não quer me conhecer? Não tem lugar melhor do que você conhecer outra pessoa do que não ser na casa dela. Onde ela está à vontade, onde é o ambiente familiar. Mas foi em todas as casas que Jesus entrou? Não. Foram casas específicas que Jesus entrou, né? Mas hoje Ele entra, né, na nossa casa, nessa morada, né, chamada Templo do Espírito Santo. Amém? Eu e você. Se nós permitirmos, Ele está, né, o tempo todo aqui dentro de nós. Amém? E aí, foi algo glorioso, essa visita de Jesus a Zaqueu. Foi algo assim, tão extraordinário que Jesus não precisou falar de salvação, dizer, olha, você tem que cumprir toda a lei, você tem que... Jesus nem tocou nesse assunto. E ao chegar, vamos ler aqui o texto, que a gente parou no 5, verso 6. Ele desceu a toda pressa. Repete comigo. Ele desceu a toda pressa. Ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Desce, você desça. Zaqueu, você desce. E Zaqueu obedeceu, desceu depressa. Desceu a toda pressa. E o mais interessante, querido, nesse encontro com Jesus, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ali foi o encontro com a salvação, o encontro com o Salvador. Amém? Então, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Havia alegria no coração daquele homem, que ele não conhecia aquela alegria. Não era a alegria de ter bens materiais. Era uma alegria que era além disso, do cargo que ele tinha, da posição que ele tinha social. Era além, era algo que ele precisava para preencher a alma dele. Porque os bens materiais que ele tinha não preencheram o vazio que existia. Somente o Salvador pode preencher o vazio da nossa alma. Amém? E Jesus entrou naquela casa com essa intenção, alcançar o coração de Zaqueu. Alcançar realmente, sabe, atrair a atenção dele para aquilo que Jesus ia falar. Mas Jesus nem falou muito, só a presença dele ali mudou a história de Zaqueu. Amém?
Porque, como eu falei, Jesus tem estratégia para cada um de nós, queridos. O convencimento, né? Para uns ele diz, olha, vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Mas Zaqueu, mesmo com toda essa trajetória, mesmo com toda essa história, eu não vi Jesus falando nada disso com ele. Vamos ler? Sempre há os críticos, né? Amém, queridos? Sempre acontece isso, né? Quando Jesus está se manifestando na vida de alguém. Quando o extraordinário de Deus está acontecendo, sempre existem os críticos, sempre vão existir. Até para a gente, né, aprender, amadurecer, se fortalecer. Amém? Tem um obstáculo, sim ou não? Tem um obstáculo. Servir a Jesus, seguir a Jesus, tem um obstáculo que a gente tem que ultrapassar. Amém? Aqui, todos os que viram, verso 7, viram o quê? Viram o quê? Verso 7, gente. Todos os que viram isto, né? Jesus indo para a casa de Zaqueu, Jesus se convidando para ir para a casa de Zaqueu, todos que viram isso, o que fizeram? Murmuraram, né? Murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Ai, para variar, né, gente? Os críticos de plantão. Para variar, eles têm só essas palavras para dizer. Se ele soubesse quem é essa pecadora, né, que está lavando os seus pés. Se ele soubesse quem é essa mulher. Né? Então, os críticos de plantão eles vão sempre existir. Eles estão sempre ali na cola de Jesus. Amém? Amém? Mas eles servem para crescimento. Os críticos servem para crescimento, amém? Para você se fortalecer e dizer, não, eu não vou dar conversa para eles. Eu vou seguir. Eu vou seguir com fé. Depois a gente canta a música do Kleber Lucas, tá? Ai, meu Deus. Entretanto, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Jesus tinha falado alguma coisa, gente, antes disso? Jesus só se convidou, né, para ir para a casa dele. Foi só isso, né? Vou filar uma boia lá na casa do irmão, dar uma passadinha ali, né? Estou cansado. Mas aqui começou a metanoia, gente, começou a transformação, a mudança, começou aqui. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, eu não vi Jesus falando nada para ele, olha, você se converte, seu cabra, você muda de vida, você para de cobrar mais do povo. Você ouviu isso? Você viu? Você leu? Não, né? Ele se levantou. Uma posição, né? É uma posição se levantar, sim ou não? Eu preciso me levantar. Eu preciso me levantar para tomar atitudes. Eu preciso mudar atitudes que eu tenho errada e passar a ter atitudes certas. Amém? Isso eu estou falando para mim, queridos, para a minha pessoa. Eu preciso me levantar. E disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Meu Deus, que transformação. Houve conversão. Porque o povo tem um ditado, eu não concordo muito não, mas eu vou falar desse ditado, que diz que o último setor, né, da vida do cristão a converter, que é o bolso. Eu não acredito nisso não, gente, mas existe esse ditado. Zaqueu, cara, no primeiro ato dele de liberdade, de transformação, ele diz, olha, eu resolvo, eu decido, amém? Devolver, dar aos pobres, né, metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, imagina, né, coitado dele, defraudado. Ele admitiu, né, gente? Vocês concordam? Ele admitiu que ele fraudava. Se, é um pouco duvidoso, mas se em alguma coisa
tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes. Então, aqui, queridos, sabe, você não vê nenhuma palavra de Jesus maltratando ele, ou dizendo coisas que lembrasse o passado dele, ou dissesse assim, você é um impostor, você é um mentiroso, você... Não. Foi a atitude dele por permitir que Jesus entrasse naquela casa. Amém? Então, atitudes assim, queridos, somente através, sabe, da confiança, da certeza de que quem está entrando é alguém que transforma. É alguém que muda. Amém? Não por imposição, não por, sabe? Mas alguém que com amor pode mudar a nossa vida. Isso aconteceu com a vida de Zaqueu. Ele foi mudado, querido, por vontade própria, porque ele permitiu ser visitado por Jesus. Ele permitiu que Jesus realmente entrasse na área que mais afetava ele, mais o distanciava de Jesus, dessa, digamos assim, dessa possível, né, salvação. O que mais afastava Zaqueu, gente, era o dinheiro. Era aquilo que dava segurança para ele. Então, foi aonde Jesus, com sua presença gloriosa, mudou. Amém? O Senhor sabe qual é a área que você precisa de mudança. Sabia disso? Jesus sabe. E quando Ele entra, Ele muda. Se você permitir, é lógico. Ele não invade. Jesus entra, mas assim, com a permissão. Zaqueu desceu depressa, não foi? Jesus disse que precisava ir na casa dele. E ele desceu depressa. E recebeu Jesus como? Com alegria. Olha aí, gente. Todos os ingredientes necessários para uma cura, para uma transformação. Ele recebeu Jesus com alegria. Ele não recebeu Jesus de cara feia, de cara emburrada, sabe? Tipo assim, o que esse cara está fazendo aqui na minha casa? E nem eu convidei ele, eu só queria ver ele de longe. Não, eu quero você de perto. Eu quero você de perto. Eu quero entrar na sua intimidade. Jesus quer entrar nas nossas intimidades, queridos. Sabe, onde ninguém está vendo, onde ninguém vê, só Ele vê. Amém? Então, aí vem a palavra de Jesus, né, nesse texto. Aí aparece novamente Jesus falando. Verso 9. Você pode me acompanhar, por favor? Então, Jesus lhe disse. Que lindo, né, gente? A pronúncia de Jesus. O silêncio dele fez tudo acontecer na vida desse homem. O silêncio de Jesus dentro daquela casa. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Amém? Olha a frase que Jesus diz, Jesus disse, né? Houve salvação. Aconteceu salvação nesta casa. É na casa física, gente? Não. É na casa, morada, chamada Zaqueu. É na casa, morada, chamada eu, né? Chamada você. Amém? Houve salvação, houve salvação. É isso que Jesus está atrás, de restaurar, né, pessoas, restaurar vidas, restaurar áreas da nossa vida que estejam presas, aprisionadas. Amém? Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele declarou, né, para aquele publicano, chamado Zaqueu, que ele era filho de Abraão, porque até então, né, se falava de Abraão, ser filho de Abraão. Amém? Então hoje, né, hoje, essa pessoa se tornou filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Então, assim, resumindo, Jesus estava atrás, né, não do Zaqueu publicano, homem poderoso, um homem cheio de riqueza, como diz o texto, que ele era rico,
mas ele estava atrás daquela alma que se encontrava perdida, mesmo com tudo isso que nós desejamos, né? Quem que não deseja, querido? Fama e riqueza. Eu seria, né? Como é que eu posso dizer? Me ajuda aí. Hipócrita, né? De dizer que não. Ele tinha tudo isso, mas lhe faltava algo, querido. A salvação, o perdão dos seus pecados, sabe? E quando ele diz, olha, Senhor, eu devolvo, ele está confessando o pecado dele. Sabe, ele está trilhando o caminho do arrependimento. Ele está trilhando o caminho de dizer o que ele fez de errado. Então, não tem como não alcançar a salvação, querido, do Senhor, se a gente não caminhar por esse caminho de arrependimento, sabe, de confissão. Eu não posso só me arrepender, eu tenho que confessar o Senhor, né? Jesus realmente entrou naquela casa, querido. Jesus realmente mudou a história de Zaqueu. Amém? Não só porque ele se tornou, digamos assim, um homem generoso, um homem que doou metade dos seus bens e que publicamente disse, né, que devolveria para quem ele tivesse causado, né, defraudado, ele restituiria 4 vezes mais. Não só por isso, querido, mas porque houve perdão das culpas que ele carregava. Houve perdão, né, e confissão de pecados. Que nessa noite, querido, você realmente se levante assim como Zaqueu se levantou. Houve uma atitude dele, ele se levantou. Ele quis realmente fazer aquilo. E o Senhor, né, avalizou ali, disse, hoje entrou salvação nessa casa. Né? Queria que você ficasse de pé, querido, nesse instante. E já estou encerrando, você vai ficar de pé um pouquinho. O anfitrião, quem era o anfitrião daquela casa? Não me deixe sem luz. Quem era o anfitrião daquela casa? Zaqueu. Mas ele se tornou quem? Convidado. Na própria casa. É interessante isso, né? Jesus convidou-se para visitar Zaqueu e este, por sua vez, recebeu com alegria. Sem dúvida, a salvação deve produzir alegria no coração do que crê. A alegria que veio no coração de Zaqueu foi de receber a salvação. Será que essa salvação, querida, ainda está, sabe, ardendo aí dentro de você, do seu coração? De você ter a salvação? Ou você precisa, novamente, querido, se arrepender e voltar para o Senhor? Porque muitas vezes a gente se perde, né? Dentro da igreja. Mesmo andando, né, no caminho, a gente se perde. Zaqueu tornou-se um convidado na própria casa, pois agora Jesus era o seu Senhor. Amém? Senhor da vida dele. Ele continua querendo ser Senhor da nossa vida. Amém? Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Dispôs-se a obedecer e fazer o que fosse preciso para dar um testemunho verdadeiro diante do povo. Ele disse, olha, eu não quero sair daqui da mesma maneira como eu entrei. Um simples cobrador de impostos e mal falado. Eu quero sair daqui com um testemunho verdadeiro de transformação. Ele não queria sair daquela casa, mesmo sendo o dono dela, como ele entrou, convidado por Jesus. É incrível, né? As histórias que Jesus conta. Jesus ainda procura os perdidos, amém, queridos? Sabia disso? E às vezes os perdidos estão dentro da casa dele, infelizmente. E deseja ardentemente salvá-los. Você já foi encontrado? Você já foi encontrado? Você que está nos ouvindo já foi encontrado? É uma pergunta, né? Que você pode responder para você mesmo, dentro do seu coração. Se você realmente se sente alguém que tem a alegria da salvação. Se você perdeu isso, querido. Se você perdeu o desejo de conhecer Jesus. Se você perdeu o desejo de ver quem era Jesus. Quem é Jesus que está passando. Sabe? Você tem a oportunidade hoje de chegar até aqui à frente
Assim como foi a atitude de Zaqueu, que depressa ele desceu, depressa, e recebeu Jesus com alegria. Você é convidado nessa noite, querido, para vir aqui à frente, você que deixou de sentir, né, no seu coração a alegria, não só a alegria da salvação, mas de servir a Deus. Amém? Eu te convido, querido, se assim você desejar, assim como Jesus deixou na vida de Zaqueu a sua marca, né? A marca, sabe, de alguém que deseja ver a transformação. E essa transformação aconteceu na vida de Zaqueu, de forma muito espontânea, não forçada. Jesus não quer forçar ninguém aqui nessa noite, amém? Ele quer a espontaneidade de cada um de nós, de reconhecer que algo não está bem. Zaqueu sabia que não estava bem. Você acha que ele subiu ali por quê? Ele precisava ser preenchido. Talvez você tenha entrado aqui, querido, precisando desse preenchimento. Que a riqueza não dá, que o status social não dá, que a sua função, né, no governo, no estado, sei lá, o seu cargo, né, não te dá. Mas aqui eu saí preenchido por algo superior, querida, tudo aquilo. Amém? Se você quiser receber uma oração, querido, nós estamos aqui para orar por você. Amém? Saia do seu lugar, querido.